Bem-vindos a uma extraordinária jornada pelo mundo subterrâneo das cavernas. Esses monumentos naturais esculpidos pela paciência infinita do tempo e pela força inexorável da água. Prepare-se para descobrir um universo oculto sob nossos pés, repleto de maravilhas geológicas, ecossistemas únicos e mistérios que desafiam nossa imaginação. As cavernas são muito mais do que simples buracos na terra. Elas representam portais para um reino onde o tempo parece ter parado, onde a escuridão absoluta reina suprema e onde a natureza demonstra sua capacidade criativa de maneiras que raramente testemunhamos na superfície. Desde os primeiros humanos que buscaram abrigo nessas formações naturais, até os cientistas modernos que desvendam seus segredos, as cavernas têm fascinado a humanidade através dos milênios. Vamos começar nossa exploração entendendo o que realmente é uma caverna. Tecnicamente, uma caverna é uma abertura natural na rocha que é grande o suficiente para um ser humano entrar. Essa definição aparentemente simples esconde uma diversidade impressionante de tamanhos, formas e características. Existem cavernas tão pequenas que mal cabemos deitados, enquanto outras são tão vastas que poderiam abrigar catedrais inteiras. A Sala Sarawak, na Malásia, por exemplo, é tão colossal que poderia acomodar 40 aviões Boeing 747 sem que suas asas se tocassem. A formação das cavernas é um processo que nos ensina sobre a paciência da natureza. A maioria das cavernas que conhecemos são cavernas calcárias, formadas através de um processo químico fascinante chamado dissolução kárstica. Tudo começa com a chuva, que ao cair pela atmosfera, absorve dióxido de carbono, tornando-se levemente ácida. Quando essa água acidificada penetra no solo e encontra rochas calcárias, inicia-se uma reação química que literalmente dissolve a pedra, átomo por átomo, gota por gota. Esse processo pode levar milhões de anos, mas eventualmente cria as passagens subterrâneas que chamamos de cavernas. Mas nem todas as cavernas são formadas por dissolução química. As cavernas de lava são criadas quando a superfície de um fluxo de lava solidifica, enquanto o interior ainda permanece líquido e fluente. Quando a lava líquida drena, deixa para trás um túnel oco que pode se estender por quilômetros. O Parque Nacional dos Vulcões do Havaí abriga algumas das mais espetaculares cavernas de lava do mundo, onde você pode literalmente caminhar através das veias petrificadas de um vulcão. As cavernas marinhas são esculpidas pela força implacável das ondas batendo contra falésias costeiras. Ao longo de milhares de anos, a água salgada e as pedras arremessadas pelas ondas desgastam a rocha, criando cavidades que podem ser tanto delicadas grutas acessíveis apenas durante a maré baixa, quanto imensos salões que ecoam com o rugido do oceano. A Gruta Azul, em Capri, na Itália, é famosa mundialmente pela luz azul etérea que ilumina suas águas, um fenômeno causado pela refração da luz solar através da água do mar. Existe também um tipo raro e extraordinário de caverna, conhecido como caverna glacial. Estas se formam dentro de geleiras quando a água de degelo flui através ou sob o gelo, criando túneis e câmaras de gelo cristalino. Essas cavernas são temporárias no sentido geológico, constantemente mudando com o movimento da geleira e eventualmente desaparecendo quando o gelo derrete. As cavernas de gelo na Islândia são particularmente espetaculares, com paredes translúcidas que brilham em tons de azul profundo quando iluminadas. Ao entrarmos em uma caverna calcária típica, somos imediatamente confrontados com uma das características mais icônicas do ambiente subterrâneo: as estalactites e estalagmites. Esses espeleotemas, como são chamados cientificamente, são formados pela deposição de minerais dissolvidos na água que goteja do teto da caverna. As estalactites pendem do teto como candelabros de pedra, crescendo para baixo à medida que cada gota de água deposita uma fina camada de carbonato de cálcio antes de cair. Uma regra mnemônica útil: estalactites têm que se segurar firme ao teto, enquanto estalagmites podem crescer com força do chão. As estalagmites crescem do chão para cima, formadas pelas mesmas gotas de água que caem das estalactites acima.
Quando uma estalactite e uma estalagmite eventualmente se encontram após milênios de crescimento, formam uma coluna que se estende do chão ao teto da caverna. Algumas dessas colunas são tão antigas quanto as pirâmides do Egito, mas ainda estão crescendo, um átomo de cada vez. O ritmo de crescimento desses espeleotemas é incrivelmente lento. Em condições típicas, uma estalactite pode crescer apenas alguns milímetros por século. Isso significa que algumas das formações mais impressionantes que vemos em cavernas podem ter centenas de milhares ou até milhões de anos. Cada camada depositada é como um anel de árvore, contendo informações sobre as condições climáticas do passado, tornando esses espeleotemas arquivos naturais da história climática da Terra. Mas estalactites e estalagmites são apenas o começo. O mundo dos espeleotemas é incrivelmente diverso. Existem formações chamadas elictitas, que desafiam a gravidade, crescendo em ângulos bizarros e impossíveis devido à interferência de correntes de ar ou forças capilares. Parecem dedos de pedra apontando em todas as direções, criando uma aparência quase extraterrestre. As cortinas ou drapejamentos são lâminas finas de rocha que pendem do teto como véus petrificados. Quando são finas o suficiente e você ilumina por trás, podem até mesmo ser translúcidas, brilhando em tons de âmbar e mel. Algumas dessas cortinas, quando tocadas gentilmente, podem até produzir sons musicais, levando à criação do termo órgão de estalactites, em algumas cavernas especialmente sonoras. As pérolas de caverna são outra formação fascinante. Estas pequenas esferas de calcita se formam em piscinas rasas, onde gotas de água caem regularmente, fazendo com que pequenos grãos de areia ou fragmentos de rocha rolem continuamente, acumulando camadas concêntricas de minerais. O resultado são esferas quase perfeitamente redondas, que podem variar de minúsculas contas até bolas de tênis. Algumas cavernas contêm formações ainda mais raras, como as flores de caverna ou frostwork, que parecem delicadas flores de gesso cristalino brotando das paredes. Estas se formam através da evaporação de água carregada de minerais, criando estruturas tão frágeis que podem ser destruídas com um simples toque. Em certas cavernas do Novo México, existem formações de gesso tão elaboradas e delicadas que parecem rendas de pedra, criando um espetáculo visual de uma beleza quase sobrenatural. O ambiente dentro de uma caverna é radicalmente diferente da superfície. A temperatura permanece notavelmente constante durante todo o ano, geralmente refletindo a temperatura média anual da região externa. Isso significa que em climas temperados, as cavernas mantêm uma temperatura fresca de cerca de 10 a 15 graus Celsius, seja verão ou inverno. Essa estabilidade térmica fez das cavernas refúgios ideais para nossos ancestrais e ainda hoje as torna locais perfeitos para armazenamento de alimentos e envelhecimento de queijos e vinhos. A umidade dentro das cavernas é tipicamente muito alta, geralmente próxima de 100%. Essa umidade saturada pode fazer o ar parecer espesso e pesado e é responsável pela sensação úmida que muitas pessoas experimentam ao explorar cavernas. A combinação de alta umidade e temperatura constante cria um ambiente único que suporta formas de vida especializadas encontradas em nenhum outro lugar da Terra. A escuridão em uma caverna é absoluta de uma maneira que poucas pessoas experimentam na vida moderna. Não é apenas a ausência de luz artificial, mas a ausência total de qualquer fóton de luz. Essa escuridão completa é conhecida como zona afótica e começa a poucos metros além da entrada da caverna. Nessa escuridão absoluta, seus olhos nunca se ajustam, não importa quanto tempo você espere. É uma escuridão tão completa que você literalmente não consegue ver sua própria mão na frente do rosto. Essa ausência total de luz criou pressões evolutivas fascinantes sobre os organismos que habitam as cavernas. Muitos animais cavernícolas desenvolveram características notáveis através de um processo chamado troglomorfia. A perda de pigmentação é comum, resultando em criaturas completamente brancas ou translúcidas. Afinal, por que gastar energia produzindo pigmentos quando não há luz para refletir? Da mesma forma,
Muitos animais de caverna perderam completamente seus olhos ao longo de milhões de anos de evolução. O peixe cego das cavernas do México, por exemplo, nasce com olhos que gradualmente são cobertos por pele à medida que o peixe se desenvolve. Em vez de visão, esses peixes desenvolveram outros sentidos extraordinariamente aguçados, incluindo órgãos de linha lateral supersensíveis que detectam as mínimas vibrações na água. Os camarões de caverna são outro exemplo fascinante de adaptação. Completamente brancos e cegos, eles navegam por piscinas subterrâneas usando longas antenas sensíveis e uma percepção química altamente desenvolvida. Alguns desses camarões desenvolveram apêndices tão longos e delicados que parecem quase etéreos, flutuando graciosamente através da água escura. Mas nem todos os habitantes das cavernas são cegos e brancos. As aranhas de caverna muitas vezes mantêm seus olhos, pois podem vagar entre as zonas claras e escuras da caverna. No entanto, elas desenvolveram pernas extraordinariamente longas e corpos esguios, otimizados para navegar pelas superfícies irregulares das paredes rochosas enquanto caçam outros invertebrados. Os grilos de caverna, com suas antenas incrivelmente longas que podem ser várias vezes o comprimento de seus corpos, são onipresentes em muitas cavernas ao redor do mundo. Essas antenas funcionam como órgãos sensoriais extraordinariamente sensíveis, permitindo que esses insetos naveguem na escuridão total com uma precisão surpreendente. Alguns grilos de caverna desenvolveram comportamentos únicos, como formar grandes agregações em certas épocas do ano, cobrindo paredes inteiras com seus corpos. Um dos ecossistemas de caverna mais fascinantes depende de uma fonte de nutrição verdadeiramente extraordinária: guano de morcego. Os morcegos que roostem em cavernas depositam quantidades massivas de fezes ricas em nutrientes, criando a base de uma cadeia alimentar inteira. Besouros especializados, ácaros, fungos e uma variedade de outros organismos prosperam nesse substrato, criando um ecossistema complexo alimentado inteiramente por material importado do mundo da superfície. Falando em morcegos, esses mamíferos voadores têm uma relação íntima com as cavernas. Muitas espécies de morcegos usam cavernas como abrigos diurnos, locais de hibernação e berçários para seus filhotes. Algumas cavernas tropicais abrigam colônias de milhões de morcegos, criando um espetáculo noturno impressionante quando todos emergem simultaneamente ao anoitecer, formando uma nuvem viva que pode ser vista a quilômetros de distância. A caverna de Bracken, no Texas, abriga a maior colônia de morcegos do mundo, com uma estimativa de 20 milhões de morcegos de cauda livre mexicanos. Quando essa imensa colônia emerge ao entardecer para se alimentar, eles consomem cerca de 200 toneladas de insetos em uma única noite, fornecendo um serviço ecológico inestimável ao controlar. Populações de pragas agrícolas, algumas espécies de morcegos, são tão especializadas em vida cavernícola que raramente ou nunca são encontradas fora de cavernas. Esses troglófilos obrigatórios incluem algumas das espécies de morcegos mais raras e ameaçadas do mundo. A perturbação de suas cavernas pode ter consequências devastadoras para populações inteiras. Os salanganas, um tipo de andorinhão encontrado no Sudeste Asiático, também dependem de cavernas, mas de uma maneira particularmente notável. Essas aves constroem ninhos inteiramente de sua própria saliva, que endurece em uma estrutura delicada mas forte. Esses ninhos são a base da famosa sopa de ninho de pássaro, uma iguaria chinesa que pode custar milhares de dólares por quilo. As cavernas onde essas aves nidificam tornaram-se locais de operações de colheita elaboradas e, às vezes, perigosas. Mas talvez as criaturas mais extraordinárias das cavernas sejam aquelas que são capazes de bioluminescência. Em algumas cavernas da Nova Zelândia e Austrália, as larvas de certos mosquitos fungosos criam espetáculos de luz que rivalizam com o céu estrelado. Essas larvas, conhecidas como glowworms, pendem do teto da caverna e produzem fios pegajosos que brilham com uma luz azul esverdeada etérea. Insetos voadores são atraídos pela luz e ficam presos nos fios pegajosos, proporcionando uma refeição para a larva. O resultado é um espetáculo visual impressionante.
com milhares de pontos de luz criando a ilusão de um céu noturno subterrâneo. As cavernas de Waitomo, na Nova Zelândia, são particularmente famosas por suas exibições de glowworms. Passeios de barcos silenciosos através dessas cavernas escuras revelam um firmamento vivo de luz azul, uma experiência tão mágica que muitos visitantes descrevem como um dos momentos mais memoráveis de suas vidas. A água é um elemento definidor em muitas cavernas. Rios subterrâneos podem fluir por quilômetros através de sistemas de cavernas, esculpindo novos túneis e transportando sedimentos e nutrientes. Alguns desses rios subterrâneos são tão grandes quanto rios de superfície, com fluxos poderosos e corredeiras turbulentas. O rio subterrâneo de Puerto Princesa, nas Filipinas, é um patrimônio mundial da Unesco, que flui por mais de 8 quilômetros através de uma caverna espetacular. Antes de emergir no Mar da China Meridional, lagos subterrâneos criam alguns dos ambientes mais serenos e misteriosos encontrados na natureza. Completamente imóveis na ausência de vento ou correntes, esses lagos podem refletir as formações rochosas acima com tal perfeição que se torna impossível distinguir a superfície da água, criando a ilusão de que as formações se estendem infinitamente em todas as direções. Algumas cavernas contêm sistemas hídricos tão complexos que ainda não foram totalmente explorados ou mapeados. O sistema de cavernas Oxbel-Ha, no México, contém mais de 400 quilômetros de passagens subaquáticas interconectadas, tornando-o um dos mais longos sistemas de cavernas submersas do mundo. Mergulhadores especializados têm passado décadas explorando esses labirintos aquáticos, descobrindo novas passagens e câmaras regularmente. O mergulho em cavernas é considerado uma das atividades mais perigosas e tecnicamente desafiadoras que existem. Ao contrário do mergulho em águas abertas, onde você sempre pode subir diretamente para a superfície em caso de emergência, mergulhadores de caverna devem navegar de volta pelo caminho exato que entraram, muitas vezes através de passagens estreitas e desorientadoras na escuridão total. A sedimentação pode reduzir instantaneamente a visibilidade a zero, transformando um ambiente já desafiador em potencialmente letal. Apesar dos perigos, o mergulho em cavernas tem revelado descobertas extraordinárias. Cavernas submersas na península de Yucatán, no México, contêm alguns dos achados arqueológicos e paleontológicos mais significativos das Américas. Esqueletos humanos de mais de 10 mil anos foram encontrados preservados nessas águas frias e calmas, incluindo o famoso esqueleto conhecido como Naya, que tem ajudado os cientistas a entender a povoação das Américas. Essas mesmas cavernas também contêm restos de megafauna extinta, incluindo preguiças gigantes, tigres dente de sabre e gonfotérios, um parente extinto dos elefantes. Durante a última era do gelo, quando os níveis do mar estavam mais baixos e essas cavernas estavam secas, elas serviram como armadilhas naturais para animais que caíam em suas aberturas, criando um arquivo fóssil excepcionalmente rico. As cavernas têm sido importantes para os humanos desde tempos pré-históricos. Algumas das mais antigas evidências de habitação humana foram encontradas em cavernas, com artefatos e restos datando de centenas de milhares de anos. As cavernas ofereciam abrigo contra os elementos, proteção contra predadores e uma temperatura relativamente constante que tornava a vida mais suportável em climas extremos. Mas as cavernas eram mais do que apenas abrigos práticos para nossos ancestrais. Elas também serviram como os primeiros museus e galerias de arte da humanidade. A arte rupestre encontrada em cavernas ao redor do mundo representa algumas das expressões artísticas mais antigas e profundas da humanidade. As pinturas da caverna de Chauvet, na França, datam de mais de 30 mil anos e retratam uma variedade de animais com tal habilidade e vitalidade que ainda impressionam artistas modernos. A caverna de Lascaux, também na França, contém algumas das pinturas rupestres mais famosas do mundo. Touros, cavalos, cervos e outros animais cobrem as paredes em composições dinâmicas que sugerem não apenas observação cuidadosa, mas também uma compreensão profunda do movimento e da forma.
Essas pinturas eram tão importantes que a caverna foi fechada ao público para preservá-las, com uma réplica exata construída nas proximidades para que os visitantes ainda possam experimentar sua magnificência. Pinturas rupestres foram encontradas em todos os continentes habitados, cada uma oferecendo insights únicos sobre as culturas que as criaram. Na Indonésia, pinturas de mãos e animais datam de pelo menos 40 mil anos, tornando-as algumas das mais antigas já descobertas. Na Austrália, a arte rupestre aborígene representa uma tradição contínua que se estende por dezenas de milhares de anos, com alguns sítios ainda sendo mantidos e renovados por comunidades aborígenes hoje. Mas as cavernas não eram apenas canvas para a arte. Elas também eram locais de rituais e cerimônias. Profundas nas entranhas da terra, longe da luz do dia, nossos ancestrais realizavam rituais cujo propósito exato só podemos especular. Algumas cavernas contêm evidências de fogueiras rituais, oferendas deliberadas e arranjos de objetos que sugerem práticas cerimoniais complexas. A caverna de Nawarla Gabarn Mang, na Austrália, contém evidências de habitação humana contínua por mais de 45 mil anos, tornando-a um dos locais ocupados mais antigos da Terra. As gerações incontáveis de pessoas que viveram e trabalharam neste espaço deixaram camadas sobre camadas de artefatos, criando um arquivo arqueológico de profundidade e complexidade extraordinárias. Em algumas culturas, as cavernas eram vistas como portais para o submundo ou como moradas de deuses e espíritos. As antigas civilizações maias do México e América Central consideravam as cavernas como Xibalba, o submundo descrito em sua mitologia. Eles realizavam cerimônias elaboradas em cavernas, deixando oferendas de cerâmica, jade e até sacrifícios humanos. Centenas de sítios arqueológicos maias foram descobertos em cavernas, cada um oferecendo glimpses fascinantes das práticas religiosas dessa civilização sofisticada. Na Grécia Antiga, certas cavernas eram consideradas oráculos ou locais sagrados. A caverna de Corícia, nas encostas do Monte Parnaso, era dedicada às ninfas e ao deus Pan, e atraía peregrinos de todo o mundo grego. Milhares de oferendas votivas foram encontradas nesta caverna, demonstrando sua importância religiosa ao longo de séculos. As cavernas também desempenharam papéis em mitos e lendas de culturas ao redor do mundo. Na tradição cristã, disse que Jesus nasceu em uma caverna usada como estábulo. Na tradição islâmica, o profeta Maomé recebeu suas primeiras revelações em uma caverna no Monte Hira. Essas conexões sagradas deram às cavernas um significado que transcende sua importância física. Durante períodos de conflito e perseguição, as cavernas têm servido como refúgios. As cidades-caverna da Capadócia, na Turquia, representam alguns dos sistemas de cavernas habitadas mais elaborados já criados. Ao longo de séculos, comunidades inteiras foram esculpidas na rocha vulcânica macia, criando complexos subterrâneos de múltiplos andares completos com casas, igrejas, estábulos e até sistemas de ventilação engenhosos. Algumas dessas cidades subterrâneas podiam abrigar dezenas de milhares de pessoas e incluíam mecanismos de defesa elaborados, como portas de pedras circulares pesadas que podiam selar entradas contra invasores. Na era moderna, as cavernas continuam a servir propósitos práticos. Durante a Segunda Guerra Mundial, cavernas foram usadas como fábricas subterrâneas, depósitos militares e bunkers. A vasta rede de túneis sob Dover, na Inglaterra, serviu como quartel-general militar e hospital subterrâneo. Na Alemanha, instalações de produção de mísseis foram construídas dentro de cavernas de calcário para protegê-las de bombardeios aliados. Hoje, algumas cavernas são usadas para fins comerciais únicos. A temperatura e umidade constantes das cavernas as tornam ideais para envelhecimento de queijos e vinhos. Os queijos Roquefort, da França, devem, por lei, ser envelhecidos nas cavernas específicas próximas à vila de Roquefort-sur-Soulzon, onde um fungo único fornece ao queijo seu sabor característico. Vinícolas ao redor do mundo aproveitam cavernas naturais ou escavam,
túneis para criar adegas ideais para armazenar e envelhecer seus produtos. As cavernas também encontraram uso moderno no campo do armazenamento de dados. A temperatura constante, baixa umidade e segurança física das cavernas as tornam locais atraentes para armazenar informações críticas. A Iron Mountain, uma empresa de gerenciamento de registros, usa antigas minas de calcário convertidas em instalações de armazenamento que abrigam alguns dos registros mais valiosos e sensíveis do mundo, incluindo arquivos corporativos, filmes históricos e até coleções de artefatos culturais. No campo científico, as cavernas são laboratórios naturais inestimáveis. A caverna de Movili, na Romênia, foi isolada do mundo exterior por mais de 5 milhões de anos. Quando foi descoberta em 1986, os cientistas ficaram impressionados ao encontrar um ecossistema inteiro que evoluiu completamente independente da fotossíntese. Em vez disso, a base da cadeia alimentar é formada por bactérias quimiosintéticas que obtêm energia de gases sulfurosos emanando de fontes termais subterrâneas. As criaturas encontradas nesta caverna, incluindo aranhas, escorpiões aquáticos e sanguessugas, são encontradas em nenhum outro lugar da Terra, tendo evoluído em isolamento total. Essa descoberta revolucionou nossa compreensão da vida na Terra e expandiu as possibilidades de vida em outros planetas. Se ecossistemas complexos podem prosperar completamente independentes da luz solar aqui na Terra, então talvez a vida possa existir em ambientes extraterrestres que antes considerávamos inóspitos, como sob as camadas de gelo das luas de Júpiter ou Saturno. As cavernas também servem como arquivos climáticos naturais. Os espeleotemas contêm registros incrivelmente detalhados de mudanças climáticas passadas. Ao analisar as camadas de crescimento e a composição isotópica dos minerais depositados, os cientistas podem reconstruir padrões de temperatura e precipitação que remontam a centenas de milhares ou até milhões de anos. Esses dados são cruciais para entender as mudanças climáticas naturais e contextualizá-las com as mudanças atuais, causadas pela atividade humana. O gelo preservado em cavernas, glaciais e em algumas cavernas de alta altitude também contém bolhas de ar antigas, oferecendo amostras diretas da atmosfera de eras passadas. Ao analisar essas bolhas, os cientistas podem determinar as concentrações de gases de efeito estufa em diferentes períodos da história da Terra, fornecendo insights cruciais sobre o sistema climático do nosso planeta. A microbiologia das cavernas é outro campo de pesquisa fascinante. As cavernas abrigam comunidades microbianas únicas e altamente especializadas. Algumas bactérias e fungos de caverna produzem compostos químicos novos com potenciais aplicações médicas. Antibióticos, agentes antitumorais e outras substâncias bioativas foram descobertos em micro-organismos cavernícolas, oferecendo novas ferramentas na luta contra doenças humanas. Curiosamente, algumas dessas bactérias demonstraram resistência a antibióticos modernos, apesar de terem sido isoladas do contato humano por milhões de anos. Isso sugere que a resistência a antibióticos não é apenas um fenômeno moderno causado pelo uso excessivo de medicamentos, mas uma característica antiga da guerra evolutiva entre micro-organismos. As cavernas também apresentam desafios únicos de conservação. Uma vez que os ecossistemas cavernícolas são tão isolados e especializados, eles são extremamente vulneráveis a perturbações. A introdução de luz artificial pode permitir que algas cresçam em áreas normalmente escuras, alterando fundamentalmente o ambiente. A poluição atmosférica externa pode afetar a química da água que goteja nas cavernas, alterando as condições que sustentam comunidades únicas de organismos. O turismo, embora economicamente valioso, apresenta riscos significativos para cavernas frágeis. O dióxido de carbono exalado por visitantes pode alterar a química do ar da caverna, afetando o crescimento de espeleotemas. Óleos da pele humana transferidos para formações rochosas podem descolorir minerais e fornecer nutrientes para o crescimento microbiano indesejado. Alguns dos espeleotemas mais famosos do mundo foram permanentemente danificados pelo toque de inúmeros visitantes ao longo dos anos. A doença do nariz branco
Uma infecção fúngica devastadora que tem matado milhões de morcegos na América do Norte é parcialmente disseminada por espeleólogos que inadvertidamente transportam esporos de caverna para caverna em suas roupas e equipamentos. Protocolos rigorosos de descontaminação agora são necessários em muitas cavernas para prevenir a disseminação desta doença mortal. Apesar desses desafios, o turismo de cavernas é uma indústria global significativa. Cavernas comerciais equipadas com passarelas, iluminação e guias turísticos atraem milhões de visitantes anualmente. A caverna de Carlsbad, no Novo México, recebe cerca de 400 mil visitantes por ano. As cavernas Jenolan, na Austrália, consideradas as cavernas turísticas mais antigas do mundo, têm recebido visitantes desde 1866. Algumas cavernas turísticas oferecem experiências verdadeiramente únicas. A caverna de Fingal, na Escócia, é famosa por suas colunas de basalto hexagonais perfeitamente formadas e pela acústica natural que inspirou a abertura de Fingal's Cave, de Mendelssohn. A caverna de Reed Flute, na China, é iluminada com luzes coloridas que destacam suas formações de uma maneira que algumas pessoas acham maravilhosa e outras consideram excessivamente artificial. Para os aventureiros mais ousados, a espeleologia recreativa oferece a emoção de explorar cavernas não desenvolvidas. Equipados com capacetes, lanternas de cabeça e roupas resistentes, espeleólogos amadores navegam por passagens estreitas, escalam formações rochosas e ocasionalmente rastejam através de túneis apertados para descobrir câmaras ocultas. É uma atividade que combina exercício físico, resolução de problemas e a emoção da descoberta. A espeleologia científica, por outro lado, é uma disciplina rigorosa que exige treinamento especializado e equipamento sofisticado. Espeleólogos profissionais mapeiam sistemas de cavernas, estudam sua geologia e hidrologia, documentam sua biodiversidade e trabalham para proteger esses ambientes frágeis. O mapeamento de cavernas é um trabalho meticuloso que envolve medir cuidadosamente cada passagem e câmara, criando representações tridimensionais precisas de sistemas subterrâneos complexos. Alguns dos sistemas de cavernas mais extensos do mundo levaram décadas para mapear. O sistema de cavernas Mammoth, em Kentucky, é o mais longo sistema de cavernas conhecido no mundo, com mais de 650 quilômetros de passagens mapeadas. Espeleólogos acreditam que passagens adicionais ainda não descobertas podem eventualmente estender esse total para mais de 1.000 quilômetros. Explorar e mapear este vasto labirinto subterrâneo tem sido o trabalho de vida de inúmeros espeleólogos dedicados. O segundo sistema mais longo, Sistema Sac-Actum no México, tem mais de 370 quilômetros de passagens submersas mapeadas. A exploração deste sistema requer não apenas habilidades de espeleologia, mas também experiência avançada em mergulho em cavernas, tornando-o acessível apenas aos exploradores mais especializados. A profundidade também apresenta seu próprio conjunto de desafios e recordes. A caverna Veriovkina, na Geórgia, é atualmente a caverna mais profunda conhecida no mundo, estendendo-se mais de 2.000 metros abaixo da superfície. Alcançar o fundo desta caverna requer expedições de várias semanas, com exploradores estabelecendo acampamentos subterrâneos em vários níveis, enquanto gradualmente penetram mais fundo no abismo. As condições tornam-se cada vez mais desafiadoras com a profundidade, com temperatura subindo, umidade aumentando e a logística de transportar equipamento e suprimentos tornando-se exponencialmente mais complexa. Exploração de cavernas profundas é um empreendimento extraordinariamente perigoso que combina alpinismo técnico, espeleologia e resistência física extrema. Exploradores devem descer poços verticais usando equipamento de rapel, navegar por rios subterrâneos turbulentos, espremer-se através de passagens estreitas e permanecer sob terra por semanas em condições de frio, umidade e escuridão completa. Um único erro pode ser fatal. E resgates a tais profundidades são extremamente difíceis, se não impossíveis.
Resgates em cavernas estão entre as operações de salvamento mais complexas e desafiadoras que existem. Quando um espeleólogo fica preso ou ferido profundamente dentro de uma caverna, pode levar dias apenas para as equipes de resgate chegarem ao local. Em 2018, 12 jovens jogadores de futebol e seu treinador ficaram presos na caverna Tham Luang, na Tailândia, por fortes inundações. O resgate subsequente capturou a atenção do mundo inteiro, envolvendo milhares de voluntários, mergulhadores de elite de vários países e uma operação logística massiva que durou semanas. O resgate bem-sucedido de todos os 13 foi considerado quase milagroso. Embora tragicamente um mergulhador voluntário tenha perdido a vida durante os esforços, as inundações representam um dos perigos mais sérios em ambientes cavernícolas. Muitas cavernas contêm passagens que periodicamente ficam completamente submersas durante períodos de chuva pesada. Uma tempestade na superfície pode transformar rapidamente uma passagem seca em um rio turbulento, aprisionando exploradores desavisados. Sistemas de alerta e monitoramento meteorológico cuidadoso são essenciais para a exploração segura de cavernas. Outro perigo menos óbvio é o acúmulo de gases tóxicos ou a depleção de oxigênio. Algumas cavernas contêm bolsões de dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio ou outros gases que podem ser letais. O dióxido de carbono, sendo mais pesado que o ar, pode se acumular em depressões e câmaras mal ventiladas, criando armadilhas mortais invisíveis. Exploradores experientes sempre testam a qualidade do ar em câmaras desconhecidas antes de entrar. As cavernas também podem ser surpreendentemente ruidosas. O som de água gotejando ecoa através de câmaras, criando uma sinfonia constante de pings e plops. Rios subterrâneos rugem através de passagens estreitas com um barulho ensurdecedor. Em algumas cavernas, correntes de ar assobiando através de passagens estreitas criam sons que variam de gemidos baixos a assobios agudos, contribuindo para as lendas de cavernas assombradas que aparecem em inúmeras culturas. A acústica das cavernas é verdadeiramente única. Grandes câmaras podem produzir ecos que duram muitos segundos, enquanto passagens estreitas podem amplificar sons de maneiras inesperadas. Algumas culturas antigas claramente compreendiam essas propriedades acústicas e escolhiam locais específicos dentro de cavernas para rituais e cerimônias. Em Stonehenge e outros sítios megalíticos, há evidências de que as propriedades acústicas dos espaços foram considerações importantes no design, e o mesmo parece ser verdade para locais de rituais em cavernas. Experimentos modernos mostraram que certas frequências sonoras ressoam particularmente bem em câmaras de cavernas específicas, criando experiências auditivas poderosas e até alterando estados de consciência. Alguns pesquisadores especulam que os artistas paleolíticos escolheram locais para suas pinturas rupestres com base, em parte, nas propriedades acústicas dessas áreas, criando experiências multissensoriais que combinavam imagens visuais dramáticas com sons ressonantes de tambores, cânticos ou música. A preservação de arte rupestre antiga é um desafio contínuo. Uma vez expostas ao ar moderno, mudanças de temperatura e umidade, e ao dióxido de carbono exalado por visitantes, pinturas que sobreviveram por dezenas de milhares de anos podem começar a se deteriorar em décadas. A caverna de Lascaux foi fechada ao público em 1963, depois que se tornou evidente que o ar exalado por 500.000 de visitantes anuais estava causando danos irreparáveis às pinturas. Mesmo com a caverna fechada, preservacionistas continuam lutando para estabilizar o ambiente e prevenir o crescimento de algas e fungos que ameaçam as obras de arte. A tecnologia moderna oferece novas ferramentas para estudar e preservar cavernas. Varredura a laser tridimensional permite que cientistas criem modelos digitais incrivelmente detalhados de cavernas inteiras, preservando não apenas a geometria geral, mas também texturas de superfície e formações individuais com precisão milimétrica. Essas varreduras digitais servem como registros permanentes que podem ser estudados por pesquisadores ao redor do mundo sem necessidade de entrar fisicamente na caverna. Drones equipados com câmeras e
Sensores agora podem ser usados para explorar passagens perigosas ou inacessíveis. Em cavernas grandes o suficiente, drones podem voar através de câmaras enormes, capturando imagens e dados que seriam impossíveis de obter de outra forma. Veículos operados remotamente similares estão sendo desenvolvidos para exploração subaquática de cavernas, potencialmente permitindo que cientistas explorem passagens submersas muito perigosas ou estreitas para mergulhadores humanos. A fotografia de cavernas é uma arte especializada que apresenta desafios únicos. Fotógrafos devem trazer toda a sua iluminação para o ambiente completamente escuro, frequentemente usando flashes múltiplos posicionados estrategicamente para iluminar vastas câmaras. As imagens resultantes podem ser espetaculares, revelando a grandeza e beleza das formações subterrâneas de maneiras que iluminação portátil nunca poderia. Alguns dos fotógrafos de cavernas mais dedicados passam dias ou até semanas sob terra, dormindo em câmaras profundas entre sessões de fotografia para capturar as imagens perfeitas. A descoberta de novas cavernas continua até hoje. Apesar de séculos de exploração, novas cavernas significativas são descobertas regularmente, particularmente em regiões remotas ou pouco exploradas. A caverna de Son Doong, no Vietnã, descoberta em 1991, mas não totalmente explorada até 2009, revelou-se a maior câmara de caverna individual conhecida no mundo. Essa câmara colossal é tão grande que poderia facilmente acomodar um quarteirão inteiro de prédios de 40 andares. Áreas da câmara são tão vastas que têm seu próprio clima localizado, com nuvens formando-se próximo ao teto, a mais de 200 metros acima do chão. A descoberta de Son Doong revolucionou nossa compreensão de quão grandes as cavernas podem se tornar. A câmara contém seções de floresta tropical crescendo, onde a luz do sol penetra através de colapsos no teto, criando jardins subterrâneos, surreais completos, com árvores de 30 metros de altura. O rio que flui através da caverna criou praias de pérolas de caverna do tamanho de bolas de beisebol, e estalagmites gigantescas alcançam alturas de 70 metros, algumas das maiores já descobertas. Tecnologia de sensoriamento remoto, incluindo análise de dados de satélite e radar de penetração no solo, está ajudando pesquisadores a identificar áreas prováveis de conter cavernas não descobertas. Anomalias geológicas, padrões de drenagem e características de superfície podem indicar a presença de sistemas de cavernas abaixo. Essas ferramentas são particularmente valiosas em regiões remotas ou inacessíveis onde exploração direta seria difícil ou impossível. A geologia das cavernas revela histórias fascinantes sobre a história da Terra. As rochas que formam as paredes das cavernas podem conter fósseis de criaturas marinhas de centenas de milhões de anos, lembrando-nos de que muitas formações de calcário se originaram como sedimentos no fundo do oceano. Camadas de diferentes tipos de rocha visíveis nas paredes de cavernas contam a história de mares antigos subindo e descendo, continentes colidindo e montanhas sendo erguidas e posteriormente erodidas. Algumas cavernas contêm minerais raros e formações cristalinas de beleza excepcional. A Caverna dos Cristais, no México, localizada a 300 metros abaixo da superfície, contém cristais de gesso transparentes, que são os maiores já descobertos, alguns medindo mais de 11 metros de comprimento e pesando 55 toneladas. A caverna é extremamente quente e úmida, com temperaturas excedendo 50 graus Celsius e umidade próxima de 100%. Nestas condições, os cristais cresceram ao longo de 500 mil de anos a partir de água mineral rica em gesso aquecida por magma abaixo. Humanos podem permanecer nesta caverna apenas por curtos períodos, mesmo com roupas refrigeradas e equipamento respiratório especial. Cristais de caverna menores, mas ainda espetaculares, podem ser encontrados em muitas cavernas ao redor do mundo. Cristais de calcita, aragonita, gesso e outros minerais criam uma variedade deslumbrante de formas e cores. Alguns cristais são tão transparentes e perfeitamente formados que parecem joias preciosas incorporadas na rocha. Em luz adequada, câmaras cheias de cristais podem brilhar como galerias de tesouros de contos de fadas.
As cavernas marinhas oferecem seu próprio conjunto único de maravilhas. A Gruta de Benadil, em Portugal, apresenta uma abertura circular no teto que ilumina a caverna com um facho dramático de luz solar, criando uma praia privada banhada em luz dourada. Durante certas épocas do ano e horas do dia, o ângulo da luz cria efeitos visuais espetaculares que atraem fotógrafos de todo o mundo. Algumas cavernas marinhas são acessíveis apenas através de mergulho, com entradas submersas que se abrem em câmaras aéreas acima do nível do mar. Estas câmaras seladas podem conter ar que ficou aprisionado por milhares de anos e ocasionalmente contêm espécies terrestres que ficaram isoladas quando o nível do mar subiu. Tais ambientes são como cápsulas do tempo biológicas, preservando fragmentos de ecossistemas antigos. A interação entre água salgada e água doce em cavernas costeiras cria fenômenos únicos. Uma haloclina, a interface entre camadas de água de diferentes salinidades, pode criar efeitos visuais bizarros que fazem o ambiente parecer distorcido e nebuloso. Mergulhadores experientes podem literalmente flutuar na interface entre essas camadas, com água doce acima e água salgada abaixo, criando uma sensação surreal de suspensão entre dois mundos diferentes. As cavernas desempenham papéis importantes em sistemas hidrológicos. Aquíferos subterrâneos que fornecem água potável para milhões de pessoas frequentemente fluem através de sistemas de cavernas. A água que entra nessas cavernas é naturalmente filtrada à medida que percola através de rocha porosa, mas também é vulnerável à contaminação que pode se espalhar rapidamente através de passagens subterrâneas, derramamentos químicos, vazamentos de combustível e contaminação agrícola na superfície podem rapidamente poluir vastas redes de água subterrânea, tornando a proteção de áreas sobre importantes sistemas de cavernas uma prioridade ambiental crítica. Em regiões kársticas, onde cavernas são prevalentes, características da superfície refletem a geologia subterrânea. Dolinas, que são depressões circulares formadas quando o teto de uma caverna colapsa ou quando a rocha calcária é dissolvida da superfície para baixo, pontilham a paisagem. Algumas dolinas são tão grandes e profundas que contêm ecossistemas inteiros dentro delas. A Grande Dolina Azul de Belize, um sumidouro marinho circular de 400 metros de diâmetro e 125 metros de profundidade, é visível do espaço e tornou-se um ícone dos ambientes kársticos. Rios que desaparecem são outro fenômeno kárstico fascinante. Um rio fluindo pela superfície, de repente mergulha sob terra através de um sumidouro ou caverna, fluindo por quilômetros através de passagens subterrâneas antes de ressurgir em outro local. O rio Lost, na Indiana, é um exemplo clássico, desaparecendo sob terra e reaparecendo cerca de 35 quilômetros depois. Durante seu curso subterrâneo, o rio flui através de um vasto sistema de cavernas, esculpindo novas passagens e expandindo câmaras existentes. A geomorfologia kárstica cria alguns dos cenários mais dramáticos e icônicos do mundo. Os pilares calcários de Guilin, na China, imortalizados em inúmeras pinturas e fotografias tradicionais chinesas, são o resultado de milhões de anos de erosão kárstica. Essas torres verticais de pedra calcária são tudo que resta de um antigo planalto, com o resto dissolvido e carregado ao longo de eras, deixando estas formações espetaculares erguendo-se dramaticamente da paisagem circundante. Muitas dessas torres contêm cavernas e passagens em seus interiores, criando labirintos tridimensionais que se estendem tanto verticalmente quanto horizontalmente. A região de Ha Long Bay, no Vietnã, apresenta um cenário similar, mas aqui as torres de calcário emergem de águas esmeralda, criando uma paisagem aquática surreal de milhares de ilhas verdejantes. Muitas dessas ilhas são ocas, contendo cavernas marinhas espetaculares acessíveis por barco. A combinação de formações kársticas dramáticas, água tropical clara e cavernas acessíveis tornou Ha Long Bay um dos destinos turísticos mais populares do Sudeste Asiático e um patrimônio mundial da Unesco. As cavernas continuam a nos surpreender
com descobertas inesperadas. Em 2013, cientistas explorando a caverna Rising Star, na África do Sul, descobriram mais de 1.500 fragmentos ósseos pertencentes a pelo menos 15 indivíduos de uma espécie humana previamente desconhecida, agora chamada Homo naledi. Os ossos foram encontrados em uma câmara profunda e de difícil acesso, levantando questões fascinantes sobre como eles chegaram lá e se representam alguma forma de comportamento de disposição deliberada de mortos, algo anteriormente pensado como exclusivo de humanos modernos e neandertais. Esta descoberta lembra-nos que as cavernas ainda guardam segredos sobre nossa própria evolução e história. Cada nova caverna explorada oferece potencial para descobertas revolucionárias em paleontologia, antropologia, biologia e ciências da Terra. A caverna Denisova na Sibéria forneceu evidências de outra espécie humana extinta, conhecida apenas através de fragmentos ósseos e DNA antigo recuperado de sedimentos da caverna. O DNA de denisovanos está presente em populações humanas modernas, indicando que nossos ancestrais se cruzaram com eles, mas quase tudo sobre sua aparência, comportamento e cultura permanece misterioso. O estudo de DNA antigo de sedimentos de caverna abriu novas possibilidades empolgantes. Mesmo na ausência de ossos ou artefatos, o DNA preservado em solos de caverna pode revelar quais espécies animais e humanas ocuparam o espaço no passado. Essa técnica permitiu que cientistas detectassem a presença de neandertais e denisovanos em cavernas onde nenhum osso foi encontrado, expandindo drasticamente nossa compreensão da distribuição e história dessas espécies. As cavernas também preservam evidências de mudanças climáticas e eventos catastróficos do passado. Camadas de sedimento em cavernas podem conter cinzas vulcânicas de erupções antigas, pólen de plantas extintas há muito tempo e micro-organismos fossilizados que revelam condições ambientais passadas. Estalagmites e estalactites funcionam como termômetros geológicos, suas taxas de crescimento e composição química refletindo temperatura e padrões de precipitação ao longo de centenas de milhares de anos. Algumas cavernas contêm ossos de animais, extintos em tal abundância que são chamadas de armadilhas de predadores ou armadilhas de queda. Animais que caíam em aberturas de cavernas ficavam presos e morriam, seus restos acumulando-se ao longo de milênios. Esses depósitos ósseos fornecem janelas extraordinárias para ecossistemas do passado. A Rancho La Brea Tar Pits, em Los Angeles, embora tecnicamente não uma caverna, funciona de maneira similar, tendo preservado dezenas de milhares de espécimes fósseis de lobos terríveis, tigres dente de sabre, mamutes e outros animais da Era do Gelo. A conservação de cavernas tornou-se uma prioridade crescente à medida que reconhecemos seu valor científico, ecológico e cultural. Organizações dedicadas ao redor do mundo trabalham para proteger cavernas de danos e garantir que elas permaneçam disponíveis para pesquisa e apreciação responsável. Parques nacionais e áreas protegidas foram estabelecidos especificamente para salvaguardar sistemas de cavernas importantes. O Parque Nacional de Carlsbad Caverns, estabelecido em 1930, foi um dos primeiros a reconhecer formalmente cavernas como recursos naturais dignos de preservação. Designações internacionais como Patrimônio Mundial da Unesco ajudam a proteger os sistemas de cavernas mais excepcionais do mundo. Estas designações trazem tanto reconhecimento quanto responsabilidade, encorajando governos e comunidades locais a investir em conservação e gestão sustentável. As cavernas de Agtelek na Hungria e Karst, Eslováquia, o Parque Nacional de Gunung Mulu, na Malásia, e o Parque Nacional de Phong, na Qui Bang, no Vietnã, estão entre os muitos sistemas de cavernas reconhecidos por sua importância global. Educação pública sobre a importância e fragilidade das cavernas é crucial para sua proteção a longo prazo. Centros de visitantes em cavernas comerciais muitas vezes incluem exposições sobre geologia, biologia e história das cavernas, ajudando visitantes a apreciar não apenas a beleza superficial, mas também o significado científico mais profundo desses ambientes.
Programas educacionais ensinam estudantes sobre ecossistemas cavernícolas, formações geológicas e a importância das cavernas em sistemas hidrológicos. O futuro da exploração e pesquisa de cavernas parece promissor. Avanços contínuos em tecnologia estão tornando possível explorar ambientes que antes eram inacessíveis e estudar cavernas de maneiras sem precedentes. Sequenciamento de DNA de nova geração está revelando uma diversidade microbiana em cavernas muito maior do que previamente imaginado, com potenciais aplicações em biotecnologia e medicina. Técnicas de datação aprimoradas estão fornecendo cronologias mais precisas para a arte rupestre, fósseis e eventos geológicos. A busca por vida em outros planetas tem direcionado a atenção científica renovada para ambientes extremos na Terra, incluindo cavernas. Se encontrarmos vida em Marte ou luas geladas do sistema solar exterior, ela provavelmente residirá em ambientes subterrâneos protegidos de radiação e condições superficiais extremas. Estudar como a vida prospera em cavernas terrestres fornece modelos para o que poderíamos procurar em mundos alienígenas. Algumas missões espaciais propostas incluem especificamente a exploração de possíveis cavernas em outros planetas e luas como objetivos prioritários. As cavernas também representam ambientes análogos para habitats espaciais potenciais. Tubos de lava na Lua e em Marte poderiam fornecer abrigo natural para futuras bases humanas, protegendo astronautas de radiação, impactos de meteoritos e temperaturas extremas da superfície. Estudos de como humanos funcionam em ambientes de caverna, prolongados na Terra, informam planejamento para missões espaciais de longa duração e eventual colonização de outros mundos. A adaptação psicológica a ambientes de caverna tem sido estudada extensivamente, particularmente em contexto de isolamento prolongado e privação sensorial. Pesquisadores passaram meses vivendo em cavernas para estudar ritmos circadianos humanos na ausência de pistas externas de tempo. Esses estudos revelaram que os relógios biológicos humanos naturalmente se ajustam para ciclos ligeiramente mais longos que 24 horas quando não são reiniciados diariamente pela luz do dia, e que o isolamento prolongado pode ter efeitos profundos na percepção de tempo e saúde psicológica. Algumas pessoas desenvolveram conexões profundas e duradouras com cavernas, dedicando suas vidas à exploração, estudo e proteção desses ambientes. Estas pessoas são atraídas pela combinação de desafio físico, descoberta científica e beleza natural que as cavernas oferecem. Para elas, cada descida ao reino subterrâneo é uma oportunidade de testemunhar maravilhas que poucas pessoas verão, de contribuir para o conhecimento humano e de experimentar ambientes que permanecem em grande parte inalterados pelas atividades humanas de superfície. A experiência de estar em uma caverna profunda, rodeada por escuridão absoluta e silêncio profundo, pode ser transformadora. É um lembrete de quão pequenos somos em comparação com as vastas escalas de tempo geológico, quão frágil é a vida e quão interconectado está o mundo natural. Quando você desliga sua lanterna e experimenta a escuridão verdadeiramente completa, quando você toca uma estalactite que levou 100 mil anos para crescer, quando você vê uma criatura que evoluiu por milhões de anos em isolamento total, você ganha uma perspectiva que é difícil de obter na superfície iluminada pelo sol. À medida que nossa sociedade se torna cada vez mais urbanizada e tecnologicamente conectada, as cavernas representam um dos últimos verdadeiros desertos, lugares onde a natureza opera de acordo com suas próprias regras antigas. Elas nos lembram que sob o mundo familiar da superfície existe outro reino, vasto e em grande parte desconhecido, esperando para revelar seus segredos para aqueles corajosos e curiosos o suficiente para explorar. As cavernas nos ensinaram sobre nossa história, sobre a história da vida na Terra e sobre os processos geológicos que moldam nosso planeta. Elas abrigam ecossistemas únicos, preservam registros do clima passado e contêm recursos ainda não descobertos que podem beneficiar a humanidade. Elas inspiraram arte, mito e lenda através das culturas e continuam a fascinar e intrigar pesquisadores e exploradores.
À medida que olhamos para o futuro, as cavernas continuarão a desempenhar papéis importantes em ciência, conservação e na experiência humana. Novas cavernas aguardam descoberta, novas espécies esperam descrição e novos mistérios aguardam solução. Cada geração de exploradores e cientistas constrói sobre o trabalho daqueles que vieram antes, gradualmente expandindo nossa compreensão desses mundos subterrâneos notáveis. Que continuemos a explorar, estudar e proteger estas maravilhas naturais, garantindo que futuras gerações possam experimentar o assombro e admiração que as cavernas inspiram. Porque em cada câmara escura, em cada passagem sinuosa, em cada gota de água depositando pacientemente seu átomo de mineral, há uma história para contar, uma lição para aprender e uma beleza para contemplar. O mundo subterrâneo das cavernas permanece um dos últimos grandes reinos de mistério em nosso planeta, convidando-nos continuamente a descer às profundezas e descobrir o que jaz escondido sob nossos pés.